É uma alegria imensa estar de novo no convívio com os companheiros de ideal, nesse clima tão bom. Dá vontade de tirar o sapato, ficar à vontade, né? A gente já está em casa, cada um no seu ambiente, mas é mais gostoso ainda porque reúne os nossos corações, não é? Nós estamos tratando de um tema que é mais pandêmico do que essa pandemia que a gente está vendo agora, a obsessão. A obsessão ela é pandêmica e já vem de muito tempo. Né? Nós estamos vivendo uma experiência dura, estão chacoalhando com toda a humanidade, todo mundo está fazendo um retorno ao lar, como na volta do filho pródigo, e todos nós estamos reciclando os nossos conhecimentos, e eu acho que a sociedade ela está começando a despertar para a necessidade do autoconhecimento. Se Deus quiser, a questão da materialidade, a questão do play, né? A pessoa não sai do play, adquire idade, é casado, são casados, têm filhos, às vezes até neto, mas vive no play da vida, né? Esquecem-se dessas responsabilidades imensas que o espírito tem na sua vivência, no seu processo reencarnatório. Lá na outra conversa que nós tivemos, eu trouxe um item do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec coloca no item 303 que a finalidade do Espiritismo é a evolução moral da humanidade. Então, quando se fala em finalidade, finalística, é para aquilo que tende à humanidade, não é? E a obsessão, ela é sempre um reflexo de duas situações. Alguém que quer submeter e alguém que é submetido. O submetido e o submetedor precisarão ter um centro de interesse comum, alguma coisa comum para fechar o circuito. Senão, nós estaríamos à mercê dos espíritos obsessores. Nós sabemos na psicologia, quem trata da psicologia clínica, que é a vítima que constitui o algoz. É o estado de vitimação que leva a pessoa a estar aberta para um processo de culpa e sempre surge alguém com um chicote para estabelecer aí uma penitência num modo católico medieval ainda de pensar na remissão dos pecados, digamos assim. Então, na constituição da obsessão na face da Terra, há algum centro de interesse comum. E isso é partilhado, mesmo que seja ao modo inconsciente. Então, a gente sabe no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando Allan Kardec trata sobre a questão das obsessões, que há uma diferença. Logo no começo, Kardec diferencia o assédio espiritual da obsessão propriamente dita. Logo no começo do capítulo, ele abre essa distinção. Assediado, todo mundo pode ser. Jesus foi assediado, Chico Xavier era assediado. Basta você fazer o bem, você está numa situação em que você está contrariando os interesses malsãs dos espíritos obsessores, você já fica foco. Isso aí é dentro da condição da naturalidade. Agora, obsessão, não. Obsessão, há algum ponto de absorção daquela ideia que é promovida, daquele fluido que é lançado, daquela sugestão do meio que é feita, alguma coisa a chamada vítima absorveu, incorporou, acreditou, entrou em ressonância. E aí abre uma janela para que o chamado obsessor possa exercer uma influência. Na maioria dos casos,
das obsessões simples, que a gente sabe que não é uma simples obsessão simples, não é uma simples obsessão, é um caso sério. O espírito que está agindo, que está funcionando aí como agente do desequilíbrio, ele não esconde o móvel da sua intenção. Ele, muitas vezes, até está inconsciente desse processo. E é fácil a gente reconhecer isso quando desencarna uma pessoa da família, muito apegado às coisas materiais, muito apegado à casa dele, apegado às pessoas, e que permanece no ambiente da casa. E que alguém da casa sente muita falta, sente muita ausência, e chama, clama, evoca, mesmo que de maneira inconsciente, a presença daquele espírito. Pode estar aí se constituindo uma obsessão simples em que a energia do encarnado e a energia do desencarnado formam uma comunhão, há um conúbio. E ali, então, há uma enxertia neuropsíquica como uma troca de energias. É claro que o encarnado ele perde algumas questões aí, algum equilíbrio, e o desencarnado se alimenta muitas vezes das sensações e usufrui do fluido da pessoa encarnada. Eu estou citando aí a característica da obsessão do desencarnado para o encarnado, mas nós sabemos que pode existir obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado para encarnado e vice-versa também. Então, estou citando o exemplo aí. Nós vamos ver hoje, no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, 4, 5, um caso em que a irmã Cipriana cuida de um quadro de obsessão. Então, vamos citar essa passagem. Nós podemos dizer que, efetivamente, nós estamos diante de uma pandemia, como eu disse, referente à obsessão. Por quê? Por quê? Ainda há em todos nós, em grande maioria de nós, uma paixão que nos arrasta, embora esse arrasto não seja reversível. Ele, embora não seja considerado irreversível, é possível resistir às más paixões. Mas há uma questão grave que fala da materialidade, do apego às coisas materiais, apego às pessoas. Há uma questão aí que precisa ser resolvida no nível do autoconhecimento. O Emmanuel, ele diz no livro Luz no Caminho, anotem esse livro, porque ele é genial. Luz no Caminho, pouco conhecido esse livro. Existe a mensagem Unamos com Jesus. Nós vimos a fala inicial, onde Emmanuel alerta-nos. E eu estou só pegando aqui os pontos daquela leitura inicial que eu indiquei, para que a gente possa começar a entrar nessa atmosfera do quadro da lida com as questões espirituais, né? Então, ele diz que sem amor a humanidade não progride. Então, nós já estamos falando aí de uma questão grave. Você para o carro andar precisa de gasolina, e a gasolina do progresso é o amor. Sem humildade, não há possibilidade de progresso. Sem amor, sem humildade, sem tolerância, o bem fica impraticável. Nós vimos isso na fala do Emmanuel. Então, amor, humildade e bem são características do trato com essa questão. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 18, Jesus diz aos seus discípulos: se impuser as mãos sobre o enfermo, ele ficará curado. Então, uma pessoa menos avisada pode falar assim: eu botei a mão em cima do enfermo e não houve cura nenhuma. Mas, olha só, precisamos entender o que é impor as mãos e o que é ser curado. Porque quando eu imponho minhas mãos, quando eu coloco o meu fluido a serviço de alguém,
Essa característica, esse modo, precisará estar todo na atmosfera do amor, do bem. Porque quem vibra com ódio, quem põe as mãos em soco para o ódio, também está movimentando o fluido dentro da mesma lei da física. Mas o teor, a atmosfera, não é construtiva. Lá em Bênçãos de Paz, Emmanuel diz, num capítulo chamado Ante o Poder do Amor, vale a pena ler, lá em Bênçãos de Paz, um livro do Emmanuel, é muito bom, ele diz assim: ninguém consegue manter a ordem sem justiça. Ninguém constrói a paz sem amor. Interessante isso. Que eu posso dizer, eu te amo e estou promovendo uma série de reboliços, uma problemática atrás da outra, convulsionando, fazendo aquilo que Kardec classifica lá no capítulo 23, os 9 itens que identificam a pessoa obsidiada. O 9º item diz assim: onde vai é o foco de confusão ou é o próprio objeto da confusão? Então, a pessoa já começa a pensar assim: quem está em paz, quem está vivendo na serenidade, no equilíbrio, no amor, está fazendo esse esforço, a sua vida tem uma atmosfera diferenciada. Então, é importante a gente fixar no nosso psiquismo que a espiritualidade nos conclama para que desenvolvamos em nós o amor, porque somos filhos de Deus. Que amor! Mas falar de paz, falar de amor é uma coisa. Dizer, viver o amor é outra coisa. Né? E eu estou aqui falando com vocês e dizendo para mim mesmo tudo isso que aqui eu estou falando, no exercício que todos nós exercemos. Né? A questão compreender, que a gente tem de compreender esse papel do amor na desobsessão, é que tem ali um núcleo, um monobloco de interesses comuns, de vinganças, tem alguma coisa ali que precisa ser desatado no processo da obsessão. E o André Luiz, lá no livro Desobsessão, anotem bem, no capítulo 34, é sensacional. É sensacional. Olha só o que está dito lá, pelo André Luiz. Compreendam os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião, está falando da reunião mediúnica, é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação do método evangélico. Observando ainda, diz André Luiz, que a parte essencial ao entendimento, está falando de essência, o essencial, que é sempre invisível aos olhos, como diz Exupéry lá, O Pequeno Príncipe, se não me engano, né? Ou Terra dos Homens, Pequeno Príncipe, né? Que o essencial é invisível aos olhos. Então, ele diz assim que a parte essencial ao entendimento é atingir o centro de interesse do espírito que está preso a ideias fixas. Então, o esclarecedor ele precisa adquirir a habilidade, e para isso ele precisa fazer capacitação, treinamento, supervisão de pessoas mais experientes, para tocar o centro de interesse onde o obsessor está preso a ideias fixas. E diz o André Luiz, para que se ele descongestione o campo mental. Gente, descongestionar o campo mental de alguém é uma tarefa do amor. Inteligência e amor. Nós estamos falando aí das duas asas da evolução. Né? Então, uma pessoa, nesse contexto, ela entende o que o espírito está falando, que ela escuta, tem uma escuta boa, e ela vai fazendo perguntas fundamentais até ela compreender qual é o centro de interesse do espírito. Ele está congestionado por essas ideias fixas. Por exemplo,
Ele quer obsidiar aquela senhora, porque na encarnação passada ela o traiu, ela fez isso, fez aquilo. Ele está preso ao passado. Nós vamos ver na casa mental, o subsolo da casa mental aí. Então ele está congestionado e preso a uma ideia fixa. Ele quer que ela sofra o que ele sofreu e quer fazer justiça com as próprias mãos. E está desinteressado do estado dele. Ele só quer saber de maltratar o outro e está se maltratando também. Então, presentificar para um espírito obsessor seria, no trabalho de esclarecimento com amor, trazê-lo: "Ó, meu irmão, eu compreendo você. Talvez se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria assim também magoado. Mas olha como você está agora. Você está trazendo ele para o presente. Vocês vão ver lá para o córtex cerebral. E ele resiste, porque o obsessor quer ficar lá no passado. Ele quer manter o status quo da culpa. Ele quer instaurar isso na pessoa encarnada que ele encontrou. E quando é um inimigo, por exemplo, o que a gente chama de inimigo gratuito? Gratuito porque você, como tarefeiro do bem, como tarefeira do bem, está vivendo a sua vida, todos nós estamos em evolução e muitas vezes num desentendimento com alguém, e esse alguém é uma pessoa muito perturbada e muitas vezes o obsessor dele tenta, através do terceiro, que somos nós, que a gente seja um incauto para que o outro entre em desequilíbrio. E atacam-nos para que nós sejamos a bucha de canhão que ele está querendo. Então você não tem compromisso com esse espírito de vida anterior, mas você tem muito amor no coração, né? Então você ora por ele. Quando você sente aquela influência negativa e passa mal, graças a Deus que você passa mal. É estranho falar isso, né? Porque olha só, um espírito obsessor chegou perto, jogou aquele fluido pesado e você não sentiu nada. Ou você é um avatar, espírito muito superior, a grande maioria de nós não é, ou você está assim com ele. Não está nem sentindo o fluido pesado, cuidado. Então, quando você sente, é um aviso do seu corpo, ó, na fronteira aí da tua pele, que a pele é a fronteira entre o eu e o não eu, tem alguma coisa perigosa aí. A glândula pineal, os registros que nós temos através do perispírito, né? Captando. Aí você sente, você vai para o recolhimento da prece, pede ajuda. Então, efetivamente, nós estamos diante da mesma questão. Alguém com a ideia fixa que está congestionado, portanto, ele não consegue ver nada. É como alguém entrar numa neblina, você está dirigindo o carro, entra numa neblina, você tem que baixar o farol. Atenção nas marcas do Detran lá, do chão, cuidado, redobrado. Está na neblina, a treva está atacando, cuidado, recompõe seu pensamento, procura ajuda dos amigos, faz prece, bota o farol baixo, né? Nada de farol alto. Né? Então, infelizmente, nós temos umas questões nossas que abrem espaço para o processo obsessivo. Eu tenho que até falar baixo para os vizinhos não ouvirem, mas a gente muitas vezes fica em curso nessas questões. O Divaldo, fazendo uma palestra chamada Cura e Autocura, chamada Amor Terapia, ele falou, e eu registrei, ele falou isso num vídeo, e eu registrei as 10 regras que nos fazem adoecer e abrir campo para a obsessão. Eu falei, vou levar isso para o pessoal. Beleza! Porque a gente precisa também conhecer essas coisas, que são as artimanhas dos espíritos procurando as nossas brechas. Então vamos lá. Preste atenção aí, porque a gente adoece. Lembram quando eu falei que a vítima constitui o algoz? A gente entra num quadro de desarmonia e abre espaço para a treva. Não é a treva que diz eu vou importunar aquela pessoa. Ele joga o fluido negativo, joga a ideia negativa. Mas se você não absorver, se você não entrar na onda congestionada e obsessiva,
fator harmônico não acontece. E os amigos espirituais vêm e te acobertam. Mas se você abre para as questões deles, aí a espiritualidade nada pode mais fazer do que te ajudar a insuflar na sua cabeça. Vai procurar o grupo, procura o amigo espiritual, procura o companheiro da casa espírita mais experiente, procura estar protegido pela prece, né? Então vamos lá, Joana de Anjos diz assim. Então, para que vocês possam saber as fontes disso, no YouTube vídeo 10 regras para adoecer, amor terapia, um seminário de cura e autocura do Divaldo Franco. Vocês botarem isso, vão achar lá. Ele está falado, eu passei para o papel. Então, vamos primeiro. Então, ela está falando tudo da maneira às avessas, né? Descuide-se do seu corpo. Alimente-se mal. Desconsidere a vida. Use bastante o sexo e as drogas, o tabaco, o alcoólico e, acima de tudo, mantenha sua consciência de culpa. Isso é fundamental para você viver doente. Então, aí é um campo, porque o que é campo? É um campo mento-eletromagnético. Com esse tipo de descuido, o padrão vibratório fica baixo. É uma usina geradora de energia. O fluido cósmico se manifesta em nosso psiquismo dentro do comprimento de onda característico de nós todos. Não é assim que se fala? Quanto mais evoluído é o espírito, mais etéreo é o perispírito. Por quê? Captura do fluido cósmico, a parte mais etérea. É o campo onde se manifesta. A energia não se cria nem se destrói. Ela se transforma. E se transforma segundo um campo de geração. Aqui no Rio é 50, 60 Hz. Em Londres é 50 Hz. No Japão também. No avião é 400 Hz. A frequência desse campo varia dependendo do gerador. O gerador é a nossa mente. Então, quando alguém vive uma vida assim, comportamentos dessa ordem, ela está abrindo um campo para o adoecimento e dizendo, quase que botando um outdoor, quero ficar obsidiado. Segundo item, desista da luta. A sua existência não tem mais nenhum significado. Depois que você perdeu isto e aquilo, para que lutar? Perdeu o namorado? Para que lutar? Fique doente. Para que continuar feliz? Para que fazer tudo isso? Não vale a pena. Está dizendo, isso é a depressão, né? Perdeu o sentido da vida. Para quê? Então, esse estado é um estado que abre campo para o processo obsessivo também. Item 3. Procure fazer o que desagrada. Tudo aquilo que te desagrada, procure fazer. Castigue seu corpo. Pense. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é ruim, Deus reservou para que você. Que eu até fico rindo porque ver o Divaldo falando isso. E foi Joana que inspirou, fica até engraçado, né? Faça tudo. Você não gosta mesmo de viver, então faça tudo o que é ruim, né? Item 4. Guarde ressentimento. Olha, ressentimento, milindre, campo fecundo para processo obsessivo. É espinho, né? Guarde ressentimento ao máximo e não perdoe. Esse negócio de perdoar é para gente fraca. Desculpar? Para quê? Você é a única pessoa no mundo que tem um dever de desculpar? De forma nenhuma. Conserve sempre essa memória pessimista dos fatos do passado. Procure se fixar nas coisas infelizes da vida e queixe-se bastante. Seja a pessoa do mimimi. Isso produz venenos maravilhosos para o seu corpo. É uma ironia, né? É uma maneira inversa. Na filosofia chama-se ir pelo negativo, né? Onde Joana está chamando a atenção de um campo que abre espaço. Item 5. Contribua
contribua com ideias perturbadoras. Tem um grupo conversando, coloque ideias pornográficas, pornofônicas, ideias malsãs, coisas de política, lá o que seja. Concentre-se nessas coisas negativas, mantenha-se fixos nelas, só discuta esses assuntos, perca o seu equilíbrio e a sua paciência. As ideias perturbadoras fazem um bem tão grande às doenças que tornam o indivíduo cada vez pior. O item 6. Isole-se. Porque, amigos, não. Procura se isolar. Você não merece a sociedade e a sociedade não te merece. As relações que a sociedade promove são muito prejudiciais. Só tem hipócrita no mundo. Você, que é uma pessoa formidável, não vai ficar se misturando com essas pessoas, porque ninguém vai te compreender mesmo. Então, para quê? Item 7. A culpa de tudo que lhe acontece é sempre dos outros. Bote a culpa nos outros. Faça a sua criança ferida se estabelecer. Né? Os outros é que são culpados. E você sempre é uma vítima, pois você é uma pessoa tão necessariamente aclimatada num carinho. Pobre coitado que você é. O Divaldo aí chega a ser muito irônico, né? Pobre coitado. Item 8. Dissimule seus sentimentos. Finja o máximo que puder. Não seja autêntico. Mesmo que você não goste de uma coisa, dê a impressão que sim. E obedeça sempre ao que os outros pensam. Seja uma pessoa que não tem ideias, que não tem ideais. Assim, cultivando isso, você será sempre uma pessoa muito infeliz e certamente vai adoecer. O item 9. Evite o bom humor. Né? Para que bom humor? Já notou que as pessoas de bom humor são felizes? Para que ficar feliz, ficar sorrindo se a vida está tão trágica? Esse bom humor é uma falsidade. Evite isso. Você vai continuar doente. No item último, ela diz que é para você manter todos esses itens inalterados. Vou deixar metade de um tempo de comercial, 30 segundos, 15 segundos, para você pensar qual desses itens você já agasalhou lá no centro de ideia, congestionou na época aí da política e das eleições, quanta gente, eu e rachadura nas casas espíritas, quantas vezes alguém fez isso, que Joana está alertando aqui. Nós mesmos, quantas vezes tivemos em cursos um desses itens. 15 segundos para pensar um pouquinho. Já teve muito próximo disso, já teve andando por aí, dá o que pensar, né? Mas nós estamos falando aqui, então, do amor, né? E o amor, ele precisa de base de justiça. Por que precisa de base da justiça? Vocês vejam, Moisés veio trazer a justiça, depois veio Jesus trazer o amor. Depois vieram os espíritos trazer ao codificador a justiça, ó, a verdade. Então, ó, justiça, amor, verdade. Está na ordem. O amor, ele não folga com a justiça. Não adianta você dizer eu te amo e sendo injusto com você. Você não vai acreditar nisso. O amor precisa estar assentado na justiça. Precisa ser justo e amar. E aí aparece a verdade. Que verdade que aparece, gente? Que verdade é essa, espírito da verdade? Que verdade é essa, luminosa, que a doutrina espírita trouxe a partir do século XIX, não é? E que nós somos espíritos imortais. Nós estamos de passagem pela Terra. A Terra pode acabar, mas o espírito não acaba. E para usar a matéria, tudo que é de teor material, inclusive o corpo, como condição precária, provisória, como quem
vai pegar um trem e desce numa estação, vive um tempo na cidade, depois pega o trem de novo e vai para outra estação. Então, a compreensão do amor, da fraternidade é importante. Lá no livro No Mundo Maior, aí onde a gente vai entrar na casa mental, é importante que a gente possa entender que, assim como o pão, a água e os remédios são necessários, o ar, nós precisamos de amor, fraternidade e compreensão. São alimentos da alma. E é praticando justiça como base que vamos fazendo um bom trabalho da desobsessão. Então, o que foi que aconteceu? André Luiz, ele, no livro No Mundo Maior, é convidado a participar, junto com o instrutor espiritual, de um trabalho magnífico, e ele didaticamente nos traz uma lição maravilhosa, do capítulo 3, 4 e 5 do livro No Mundo Maior. Como é que foi a história anterior? Um cidadão cuidou de um jovem, uma pequena criança abandonada, criou como filho, na década de 30, 40, por aí. E criou como filho. Antigamente fazia muito isso, criava o filho, mas ele ficava trabalhando para a família. E ele cresceu, o jovem cresceu, e eles tinham uma venda, o pai sempre trabalhou, ali tirava o seu sustento. E chegou um momento que o jovem falou: pai, eu quero viver a minha vida. Eu não quero passar o resto da minha vida aqui na vivenda como você. Eu quero ir para o mundo, eu quero estudar, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver o mundo. Aqui é assim, eu vou para casa, para o trabalho, para casa, do trabalho. O velho ficou danado da vida. Preste atenção que ele congestionou, tá? Ficou revoltado, se sentiu traído e chamou o rapaz de ingrato e disse: eu devia ter deixado você na sarjeta, eu não devia ter trazido, você é um ingrato. E começou uma discussão muito forte entre os dois, que acabou que o jovem assassinou o pai adotivo. Ele foi ao cofre, tirou a quantidade de dinheiro que ele achava justo para ele, nem mais nem menos, que era aquilo que ele estava pedindo, a parte dele de herança, já que ele era filho registrado como filho, né? E dissimulou, fechou tudo, fez lá uma armação como se fosse um assalto. No dia seguinte foi um corre-corre muito grande, ele fez um fingimento enorme no dia do enterro, e depois ele seguiu a vida dele e foi viver. Aquele crime nunca foi resolvido pela polícia. A polícia era muito incipiente na época. E assim ele se casou, teve filhos, viveu uma vida confortável, teve condições de progredir bastante. Só que o que foi que aconteceu? A consciência velha de guerra começou a assinalar para ele uma necessidade. Alguma coisa começou a latejar na consciência dele. Vocês sabem que consciência é o telefone de Deus, né? É um DDD, descagem direta divina. Quanto mais você atender esse telefone, mais barato fica a conta, tá, gente? Ao contrário do outro telefone. E aquilo começou a latejar porque era a presença do, aspa, morto querendo se vingar. O ódio muito grande, e ele começou a perseguir o rapaz. Ele já não dormia de noite, ele já estava vivendo aquilo que se chama terror noturno, umas manias obsessivo-compulsivo, quadro dramático que a família não sabia, a própria esposa, os filhos estranhavam o modo dele arredio. Dormia pouquíssimas horas por noite. Por que ele dormia pouco? Porque o corpo é que dorme, o espírito saindo do corpo encontrava o padrasto. E aí ele fugia para o corpo, acordava suarento, nervoso, angustiado. E o quadro já estava indo para o adoecimento grave do encarnado, e ele já estava internado no hospital. E lá o obsessor, vejam,
Eu falo obsessor, mas quem é o obsessor aí, gente? Vamos pensando aí. Quem é a vítima, quem é o obsessor, né? Vamos pensando nisso. Ali presente, aquele homem atormentado, com uma doença grave. O André Luiz descreve, no capítulo 3, 4, 5, a fisiologia do processo obsessivo, os fluidos negativos, ocupando o psiquismo, pulmão, e toda aquela vasta problemática de coração que ele estava apresentando, etc, etc. Então, André Luiz vem com um instrutor espiritual. O instrutor espiritual dá uma aula para o André Luiz, examinando o homem que estava ali deitado na cama do hospital em sofrimento e observando o obsessor ao lado. O obsessor não via o André Luiz e o instrutor. E qual foi a aula que ele deu? Falou que a casa mental tem 3 andares. O segundo andar da casa mental, o térreo e o porão. Então, efetivamente, ele está dizendo que a pessoa tem um cérebro só. É didática do André Luiz, é um cérebro só. Mas é como se dividisse em 3 pedaços, ok? O térreo é a região do presente, é o córtex cerebral, essa região do córtex cerebral. É aquilo que na psicologia, lá na psicanálise, chama de consciente, né? Ele faz uma comparação com a psicanálise, né? Aquela primeira tópica lá do Freud, né? O porão é o nervo, o cerebelo, o bulbo, representa o passado, onde está o registro instintivo. Cada minuto que passa já é passado, gente. O que é o presente? O presente porque quando ele daqui a um segundo já virou passado. E é a chamada região do inconsciente. E o segundo andar, o lobo frontal, essa parte da frente, que é o futuro da humanidade, é o chamado superconsciente. Então nós temos aí o porão, que é o passado, tudo que está registrado nos âmbitos perispirituais, não só da fase humana, mas também na fase como princípio inteligente, e o inconsciente, aquilo que a psicologia está tentando, mas os espíritos superiores conhecem e conseguem chegar a essas profundidades. Tem o térreo, que é o córtex cerebral, com o presente, aquilo que você faz porque quer. Eu pego uma água, bebo a água, mas a sede é uma questão que vem lá do porão. Mas eu bebo a água, é um movimento consciente. Quando eu oro para fluidificar essa água, eu estou indo para o lobo superior, esse lobo frontal, daqui da frente. O André Luiz, observando em certa passagem um encarnado orando, ele falou entusiasmado, ele foi fisiologista, né? Oh, meu Deus, os neurônios brilham, quer dizer, o lobo frontal brilha, gente. Então, você, quando estiver fazendo prece, seu lobo frontal forma um luzeiro. E, então, é claro que é considerada a zona do futuro e é chamado de a região silenciosa para a ciência, porque ela não tem muito ainda aparelhos, não tem condições ainda de entender, de compreender, de codificar o que se passa nessa região, e poucos de nós utilizamos esse lobo frontal. Mais ainda, que é necessário visitar os 3 andares. Se você ficar fixado num dos andares, prejuízo. Se você ficar lá no lobo frontal, lá no segundo andar do futuro, das coisas superiores, você também tem problemas. Se ficar no córtex, vira um workaholic, que era o caso do senhor lá, era um workaholic, trabalhava 20 horas por dia, dormia 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, é isso que é viver no presente. Não vai nem no porão, nem no andar de cima. E tem gente que vive do passado, está lá no porão, só falando do passado, do passado. Então, olha só que coisa interessante. Se você ficar fixado no porão, é isso que o obsessor quer. Ficar fixado no passado, na culpa. Culpa referente ao passado, ansiedade é referente ao porvir. E angústia é hoje. A presentificação do passado ao modo da angústia é quando você não tem remissão para a sua culpa.
muitas vezes por ideias de que não tem remissão, alguma coisa que aconteceu no passado, que você hoje, com a cabeça de hoje, você viu que não deveria ter feito, você pode presentificar esse passado ao modo da responsabilidade. Não precisa ir para a culpa, mas aí é o passado, ok? A ansiedade. É o porvir presentificado ao modo da ansiedade. A ansiedade, às vezes, é tão grande, gente, que o elevador que tem a mesma velocidade, a gente acha que ele está demorando. A gente fica ansioso, batimento cardíaco, adrenalina. Então, é uma ansiedade. Isso traz uma série de problemas. Muita adrenalina, vocês já sabem, né? E também tem a angústia. Quando eu estou vivendo um vazio existencial, a angústia, os medos que atravessam a sociedade. Agora, nessa pandemia, a gente tem atendido muita gente nesse sentido, através do sistema online, porque eu estou no grupo de risco, por causa da minha idade, né? Então, olha só que coisa interessante. Você está dirigindo um carro. O espelho retrovisor é para olhar de vez em quando, não é? Já pensou você dirigir o carro só olhando o espelho retrovisor? O que acontece com o carro? Ou ele bate, ou vai ficar parado. É assim quem vive no porão, só olhando. Aquelas pessoas estão sempre contando coisas do passado, não tem porvir. Mesmo que a pessoa esteja com 95 anos de idade, é bom estimular a pessoa a presentificar. Porque ficar fixado no passado é dirigir o carro olhando o espelho retrovisor. E como é uma pessoa lá em cima, no lobo frontal, é prejudicial, fica lá em cima. Aquelas pessoas vão lá para o alto da montanha, ficam lá com a perna cruzada, isolado. Isso é egoísmo, fica fechado. É preciso vir para o térreo, é preciso viver. Deus fez o homem para viver em sociedade. Ser bom entre os bons é mole, mas ser bom na vida, na sociedade do Brasil, da sociedade do mundo atual, aí é que é, sendo testado todo dia, né? Então, é necessário estar no córtex, no térreo, é necessário estar no lobo frontal, no segundo andar, é necessário estar no passado. Deixa eu falar aqui, quindim, quindão, olho de sogra. Ai, meu Deus, todo mundo já vai ficar com água na boca. Isso aí é o quê? Mais do que o cachorro do Pavlov, né? É o passado. Isso aí é o porão que manda. É da fome, da vontade de comer. É um estímulo. Pensem assim, se você chegasse numa casa de 3 quartos, aí você fecha um quarto durante 5 anos. Pensa, 5 anos sem entrar no quarto. Depois de 5 anos, você vai abrir o quarto, o que você vai encontrar lá, gente? Já pensou? Primeiro, para abrir a porta, você vai ranger aberto. Vai encontrar fungo, teia de aranha, bichos, vai ficar inóspito. É assim quando a gente abandona um desses segmentos. E a sociedade humana abandonou o lobo frontal. Por isso que a prece, o amor, é mexer com essa região aqui, gente. É isso que está dizendo aí. O corte cerebral, por exemplo, abandonado, é a pessoa que vai lá para o segundo andar da casa mental e não vive, ou fica lá no porão. Então, nós já estamos vendo aí, pela explicação do André Luiz, como é que funciona a coisa. Ora, André Luiz, então, como todo fisiologista, ele estava começando, né? Falou, agora nós já sabemos de tudo, estamos vendo aqui o obsessor, estamos vendo aqui o obsidiado, já sei que tem a casa mental, agora vamos agir, vamos resolver esse problema. Ele falou, André, por favor, André, não é assim. Eu sei, eu conheço, eu estou dando para você aqui uma aula didática, mas eu não tenho amor suficiente para resolver essa questão, André. Saber não é fazer. A academia acha isso, que saber é fazer. Saber não é fazer. Aí o André fala, mas como? Nós já sabemos tudo. Pois é, sabemos tudo, mas não sabemos uma coisa, amar. Eu não sei amar ainda.
Eu vou chamar uma pessoa, aí entra Cipriana. Gente, vale a pena ler. Cipriana, aliás, ela foi a inspiração da nossa Casa Espírita em Botafogo. Eu adoro a Cipriana, gente. Vale a pena ler lá a organização que ela mantém dentro do umbral. Que trabalho lindo da Cipriana. Um trabalho terapêutico, bonito. Ele se concentra, o instrutor, e chama Cipriana. Aí vem aquela senhora, com aquele halo maravilhoso, não explicou nada. Chegou e falou assim: já compreendi. Ela chegou e já compreendeu tudo. Aplicou um passe no encarnado, o encarnado saiu do corpo, o espírito do encarnado saiu do corpo, para botar ênfase. Quando ele vê a irmã Cipriana, que baixou seu padrão vibratório para ser vista, pensou que era Nossa Senhora. E aí se ajoelhou e falou: esse homem aí está me perseguindo, começou a acusar. Aí ela tem um diálogo com ele que é de arrepiar os cordões do sapato, gente. É sensacional. Vale a pena ler. Quem trabalha na área mediúnica, lê esse diálogo. Ela chama o companheiro à razão. Ele estava com uma visão idealizada. Como é que é essa visão idealizada? Ele tinha uma idealização de si mesmo quando estava encarnado. Acontece isso, por exemplo, vou citar um exemplo de uma mãe, pode ser um pai também. Muitas vezes a mãe tem uma visão idealizada do filho. O filho real sai perdendo, porque a mãe idealizada, a mãe tem um filho idealizado maravilhoso. Não está vendo o filho real, está olhando o filho idealizado. E, naturalmente, vai imprimir nele expectativas que não correspondem. O jovem tinha uma visão idealizada de si mesmo e achava que o pai ia liberar ele. Não soube levar o velho direito, não soube conversar e chegar às vias de fato. Porque, por sua vez, ele também tinha uma visão idealizada do filho, que o filho ia levar o trabalho da cantina que eles tinham, né? Do lugar do trabalho, do comércio, como ele era o modelo. A gente sabe que a questão 625, modelo é Jesus, mas esse pessoal não sabe disso. Acha que o modelo é ele. Quanto pai acha que é o modelo do filho e forma no filho um olhar idealizado. E muitas vezes o real está pedindo socorro e o idealizado está num campo assim, bem diferente. Então, ela trouxe o rapaz, aquele que estava lá doente, para assumir a sua responsabilidade. Então, ele entra num quadro de arrependimento, que ele até então não tinha entrado, não. Ele achava que era justo, porque, afinal de contas, ele tinha direito. Então, cometeu um delito. Ele, como você comete um delito, um crime, em nome da justiça? Que justiça é essa? Então, tem um diálogo dentro do centro de interesse do espírito. E isso, o obsessor está ouvindo a conversa toda. Ela foi muito inteligente. Na mesa mediúnica não é assim? Um espírito se comunica e os outros ouvem. Tem amplificação. Há um processo ali coletivo. Vocês viram ali o André Luiz falando que é uma psicoterapia de grupo, centrada no Evangelho. Então, com muita amorosidade, ela o envolveu. E depois que ele chora, que ele cai em si, e aí nesse cair em si, eu vou pedir a vocês para a gente abrir um parênteses. Se lembra da volta do filho pródigo? Eu citei até que essa pandemia está fazendo os homens voltarem, as mulheres, os jovens têm que voltar para casa, né? O dono é questionado pelo filho, a parábola de Jesus, né? Eu quero a minha parte, mesma coisa, né? Eu quero a minha parte. E o pai, muito triste, deu. E ele foi para o mundo, dissipou, fez um monte de besteira, se largou no mundo e ficou pobre. Teve lá uma pandemia daquela lá, e ele começou a comer comida que era dada aos porcos. Jesus coloca na parábola a questão, porque o judeu não só não come carne de porco, imagina o sujeito que come comida que o porco come. Ele já botou de propósito, né?
E ele lá, disputando comida que era dada aos porcos, para poder sobreviver. Então ele pensou, vou voltar para a casa do meu pai. Mas ele só voltou depois que ele passou pelas dissipações, pela ignorância, pelo sofrimento. E aí a passagem de Jesus diz assim: caindo em si, levantou-se e disse: vou voltar para a casa do meu pai. E vai. A passagem é belíssima e é muito significativo esse caindo em si. Caindo em si é fastio do mal, gente. Caindo em si é se dar conta, presentificar a realidade, sai da idealização. Então, caindo em si, pondo-se de pé. Isso é importante, estar de pé, ativo, para fazer mudanças. Quem está na culpa não fica de pé, fica caído. Não é? Então, efetivamente, ali, estabelecido o caindo em si, manteve aquele homem vigoroso ali e foi na direção do chamado algoz, espírito dito obsessor. Ele ouviu todo o diálogo e perguntou, questionou, tentou argumentar. E a Cipriana, com a simplicidade, disse assim: meu irmão, eu sei que você sofreu, mas está vendo o estado de miséria dele? Presentificou, fez ele esquecer lá o passado, trouxe para o córtex cerebral, trouxe ele para o presente. Ele queria que o encarnado estivesse vivendo a culpa referente ao passado. E assim conversa com ele como é que você se transforma, então, no juiz. Esqueceu da lei de Deus? Deus é sábio. Deus sabe fazer, ele vai prestar conta a Deus. Não precisa ser você o agente. E aí vou aí numa argumentação, vale a pena ler, com muito amor, tocando, desarmou. No final de contas, André Luiz e outros amigos levaram o espírito para o corpo, melhorando cada vez mais, até os instrumentos começaram a mostrar melhoras. O obsessor, aspa em obsessor, que deixou de ser, é levado por Cipriana para um posto espiritual, para depois ser levado para a sua organização, para ele se reorganizar para o futuro, para o porvir. Então, gente, isso aí se chama amor, fé, fé raciocinada. Então, nós estamos diante de um castelo de 3 andares. O castelo das noções superiores, aquele das conquistas atuais, que é o córtex cerebral, e tem um superconsciente, que é a residência de nossos impulsos automáticos, os hábitos do automatismo. Né? Nós temos, entre inúmeros problemas que acontecem no mundo, a questão da obsessão, que está galopante por causa do conluio de ideias negativas e a falta de porvir espiritual, falta de orientação básica na família, de evangelho e do lar, para dar condições das pessoas saberem driblar as sugestões que estão acontecendo. Tem muita gente bebendo muito, muita gente fumando maconha. Os cocainômanos estão em grande quantidade na juventude. Isso mexe com fluidos, ambientes. Na questão 27A do Livro dos Espíritos, nós temos lá o conceito do fluido magnético, os fluidos que fazem parte da nossa ambiente. Vocês sabem que a gente irradia pela função perispiritual aquilo que é chamado de aura, psicosfera. E nossas emissões mentais vão para o cosmo orgânico e vão também para a atmosfera, para o ambiente, impregnando, formando a ambiência. Então, é isso que é dito na questão 27. Né? Nós temos a Revista Espírita, por exemplo, de 1864, Kardec falando que o magnetismo trabalha junto, porque o campo é mento eletromagnético.
Lá na Revista Espírita, 1864, Kardec trata sobre o magnetismo e o espiritismo para todos nós. Então, a prece está lá no livro dos Mensageiros, lá no capítulo 25. Vale a pena registrar que lá no capítulo 25 dos Mensageiros, que a prece é um campo que processa tanta modificação. Se o encarnado soubesse, ele orava mais. Ele chega a dizer assim, não há prece sem resposta. Olha que coisa linda, gente. A oração, ela é filha do amor, mas não pode ser só uma súplica. Nós sabemos que a prece é para pedir, né? A gente louva, agradece, mas está dizendo assim, quando você faz uma prece, você faz um influxo magnético de campo alterado. A irmã Clara, lá no livro Entre a Terra e o Céu, quando ela resolve aquele problema de obsessão sério, leia lá o capítulo Irmã Clara, no livro Entre a Terra e o Céu. Ela ora, muda o ambiente, a obsessora larga o encarnado pela presença vibratória do amor. Né? E Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 17, vejam só, Mecanismos da Mediunidade de André Luiz. O passe, por exemplo, é uma transfusão de energia que altera o campo celular, porque ele vai envelopado ao amor, é o passe de amor. A mente, ela é criadora de campo, e esse campo de amor dá transfusão de energia anímica e reequilibra o ideal da mente. Lá em Opinião Espírita, no capítulo 55, o Emmanuel fala isso. Além de transfusão de energia, é reequilibrante da mente. É como se fosse uma transfusão. No Livro dos Médiuns, lá no item 189, é uma força magnética. E a gente aumenta a força com a presença das qualidades do amor. Então, cá para nós estamos diante de uma questão muito delicada na nossa vida. Né? Nós já estamos encerrando a nossa conversa, e eu queria fazer uma pergunta para vocês. E essa pergunta é para ser feita para você mesma durante muito tempo da sua vida, que já é um exercício de você dizer para você mesmo assim, eu quero amar, eu sou um ser de amor, eu sou filho de Deus, eu posso. Isso é importante, porque ninguém vai poder fazer isso por você. O que sendo seu e pudesse ser tirado, sua vida perderia o sentido? Vou repetir a pergunta, que é uma pergunta para pensar. O que sendo seu e pudesse ser tirado, a vida perderia o sentido? O que é seu, ninguém tira, tá, gente? Então não coloque o que é seu, meu filho, minha casa, meu marido, minha mulher. Não bota aí o que não é seu. Não põe o que não é seu. Porque esse equívoco é que faz a gente se confundir. O amor é seu, é conquista. Quem conquista o amor, ninguém tira. Não há obsessor no mundo que vai tirar você da condição do amor. Então é o grande convite que nós recebemos através dessas mensagens. No Mundo Maior, capítulo 3, 4 e 5. O amor encobre a multidão de pecados, já disse lá o apóstolo. A gente vê lá, fisiologicamente, o amor. André Luiz chega a dizer, como fisiologista, que orar é um ato de inteligência, porque ele viu o lobo frontal brilhar. Então, seja inteligente, ore. Seja amorável, pense, fazendo essa comunhão do pensar e do amar. Que Deus nos abençoe. Espero que tenha sido útil.